A palavra de Deus aí, mais uma vez, em 1 João capítulo 4. Vamos continuar a leitura desse restante deste capítulo. 1 João 4, a partir do versículo 13 em diante. Vamos fazer essa leitura também de forma responsiva. 1 João 4, 13 até o versículo 21. Nisto conhecemos que permanecemos nele, e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele, e ele em Deus. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos neste mundo. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Nós estamos estudando esse texto, de 1 João 4, de 7 a 21, com o tema Deus é amor. Nós já falamos um pouco no estudo anterior sobre a definição de que Deus ele é amor, ou seja, a essência de Deus é amor. O atributo de Deus, uma característica inerente ao ser de Deus, é que Deus ele é amor. E a revelação desse amor, segundo o apóstolo João, nesse texto que nós acabamos de ler, aí no versículo 9, ele diz que nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Então, a revelação do amor de Deus, ela acontece de uma forma completa na vinda do Senhor Jesus. A natureza da revelação desse amor, ou seja, Deus torna conhecido ou manifesta esse amor de uma forma bastante clara na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Esse é o conteúdo do amor de Deus, ou seja, a encarnação de Jesus, a manifestação de Jesus para que ele nos salvasse, para que ele desse a sua vida para a nossa salvação. E não somente para a nossa salvação, mas, como diz o texto, para que nós vivêssemos por meio dele, ou seja, por meio de Jesus Cristo. Isso por quê? Porque quando Cristo ele veio, quando Cristo se encarnou e morreu por nós, ele tornou possível o restabelecimento do relacionamento com Deus, desse amor que antes havia sido quebrado, ou havia separação entre nós e o nosso Deus. Mas com a vinda de Cristo, a manifestação do amor de Deus nas nossas vidas, através da obra de Cristo, esse relacionamento ele pôde ser restaurado. Então, o amor de Deus, ele promove essa restauração, ou promoveu a restauração desse relacionamento de amor com o Deus, com o Senhor nosso Deus. E o objetivo de Deus é exatamente esse, que através da revelação do amor, nós pudéssemos viver por meio dele, por meio do Senhor Jesus. Então nós temos que entender, irmãos, que quando João ele fala a respeito dessa manifestação do amor de Deus, ele está dizendo que nós não temos dúvida nenhuma de que Deus nos ama.
porque esse amor ele foi comprovado, ele foi provado através da obra de Cristo. O Senhor Jesus, como Filho unigênito, ele foi enviado. Ele veio, ele se encarnou, ele se humilhou, ele obedeceu a Deus, foi obediente até a morte e morte de cruz, como o apóstolo Paulo lembra lá em Filipenses. Então não há dúvida, né, que Deus ele ama a sua igreja, ele ama os seus filhos. Isso tudo através da demonstração de Cristo, através da vinda de Cristo. E não somente a demonstração, mas através de Cristo nós temos a consciência desse amor, nós temos também o meio pelo qual nós vamos nos relacionar com Deus, através de Cristo, porque Ele providenciou todas as coisas para que nós pudéssemos viver esse relacionamento de amor. Então, a grande diferença na vida do cristão, naquele que tem uma verdadeira espiritualidade, conforme a palavra de Deus nos fala, é que ele reconhece esse amor, é que ele sabe, de fato, que Deus o amou, de uma forma bem profunda e entende esse amor, né? Ele entende. É claro que nós não vamos compreender na sua totalidade, mas através da obra de Cristo nós temos consciência desse amor, nós temos certeza desse amor. O mundo, ele não conhece esse amor, ele não sabe. Às vezes ele pode até falar, Cristo fez isso por amor, foi à cruz por amor e tudo, mas fica parecendo como uma pessoa que se sacrificou simplesmente por uma causa, como muitos fazem na história. Nós temos diversos exemplos na história, as pessoas que sacrificaram por uma causa, deram a sua vida por uma causa. A gente pode afirmar, eles de certa forma amaram, né, aquela causa, ou amaram as pessoas. Mas a grande diferença que nós temos em relação ao Senhor Jesus é que Ele não se sacrificou por uma causa, Ele se sacrificou pelos pecadores. Paulo fala disso, Ele morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E esse sacrifício de Jesus, ele tem vários significados, ele tem várias implicações. E a maior delas é essa, que através da morte de Cristo, e só através da morte de Cristo, é que nós podemos nos relacionar com Deus. Através da manifestação desse amor em Cristo, é que nós podemos voltar a nos relacionar com Deus. Então, esse amor, essa revelação do amor de Deus através de Cristo nos deixa bem conscientes, bem certos e convictos de que Deus, Ele nos ama. Deus, Ele nos ama. Nós vivemos numa época em que sabemos que muitas pessoas não se sentem amadas, se sentem abandonadas, às vezes até dentro da própria família, né? Às vezes há conflitos entre cônjuges, entre pais e filhos, porque muitas vezes a pessoa acha assim, olha, a pessoa não me ama mais, eu não tenho mais esse amor. O mundo aí fora, muitas vezes, né, a gente sabe, as pessoas falam de amor, mas não tem ainda o verdadeiro amor. Agora o cristão, ele não precisa duvidar disso, a gente não precisa. Isso faz muita diferença quando nós enfrentamos as provações da nossa vida e às vezes somos tentados a pensar, perguntar, será que Deus realmente me ama porque eu estou passando por isso? Mas o fato, irmãos, é que Deus ele já deu uma prova cabal, né? uma prova final desse amor. É claro que Ele não nos deixa de amar, e mesmo que a gente passe por provações, a gente pode ter certeza que Deus vai nos fazer atravessar, né, essas provações, e Ele vai resolver esses problemas na nossa vida, com certeza. Isso é fato. Agora, nós não podemos duvidar do amor de Deus por causa das adversidades, porque Ele já deu prova cabal desse amor na pessoa de Cristo. Então nós temos que olhar para Cristo, nós temos que olhar para a obra de Cristo. E quando nós olhamos para a obra de Cristo, nós nos sentimos amados, nós percebemos o amor de Deus, nós percebemos o quanto Deus, o que Deus foi capaz para
fazer com que nós pudéssemos conhecer e experimentar esse amor e receber os benefícios deste amor. Então, João ele diz, olha, Deus é amor, e Deus se revela, a revelação máxima do amor é a obra de Cristo, é o fato de ter Cristo ser entregue por nós. Agora, a consistência desse amor, no versículo 10, João diz assim, nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Então, duas coisas nós aprendemos aqui, pelo menos. Primeiro, o amor de Deus é incondicional. Ou seja, em que sentido que ele é incondicional? Ele não é causado. Ou seja, o amor de Deus, ele é um amor que não encontra em nós a causa da manifestação desse amor. Por quê? Porque Deus decidiu de forma soberana nos amar. Então, aqui quando fala, nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou. Ou seja, não foi porque Deus esperando nós amarmos a Deus para Deus manifestar o seu amor para conosco. Não foi algo em nós que causou o amor de Deus. Deus, Ele decidiu amar. Ele tomou essa decisão soberana de nos amar. Não há merecimento. Deus, não há aquela visão seguinte, olha, Deus sabia o que você seria da sua história, então dependendo da forma com que você seria, Deus resolveu te amar por isso, por alguma coisa que você fez, por alguma atitude, por uma oração que você fez, não, esquece isso, né? Deus, Ele decidiu te amar, desde a eternidade, sem antes você fazer nada, absolutamente nada, sem você existir ainda, Deus resolveu te amar. E, irmãos, isso constrange, né? Isso é constrangedor, por quê? Porque o homem, ele sempre quer ter o mérito, nós sempre queremos ter mérito, ou seja, nós temos que querer alguma coisa que a gente fala, olha, não, a causa desse amor é isso, a pessoa ama, né? É por causa disso. Mas o amor de Deus é diferente por causa dessa razão. Ele decidiu amar, foi uma decisão dele. O mérito, não há mérito em nós. A razão de Deus, o critério de Deus está nele, e não está em nós. Aí advém um grande mistério, né, que a gente às vezes fala de mistérios na Bíblia, né, de várias coisas que a gente não entende completamente. O amor de Deus é uma delas. O amor de Deus, ele é parte mistério. Por quê? Nós sabemos que Ele nos ama. Nós sabemos que Ele enviou o Seu Filho como prova do seu amor. Mas nós não sabemos o porquê Ele nos ama. Qual que é o critério que Ele usa? Nós não sabemos. Foi a decisão dEle. Ele, desde a eternidade, decidiu amar. Jeremias fala que com amor eterno eu te atraí. Ou seja, desde a eternidade, ele fala lá em Deuteronômio, com os israelitas, foi, olha, eu não vos escolhi vocês porque vocês eram a nação mais numerosa, mas porque eu vos amei, ponto final. E esses dias conversando com uma pessoa, falando sobre isso, né? E eu falo, olha, os teólogos, os estudiosos, toda a história, não tem resposta para isso. Nem a Bíblia apresenta resposta para isso. A Bíblia simplesmente fala, Deus amou, Deus resolveu te amar e ponto final. Né? Então isso, o homem fica meio perdido. O homem fica meio perdido por quê? Porque no fundo nós queremos o mérito. No fundo o ser humano quer ter alguma participação. E quando alguém fala assim, olha, não está em você. Deus não viu nada em você. Deus olhou para você e não viu nada que fosse digno do amor dele. Mas mesmo assim Ele decidiu te amar. Ele falou, não, vou amar. Decisão dele. Não é por direito, né? Aí nós não podemos, mas por que Deus não fez isso com um, com o outro? Mas isso não é questão de direito, irmãos, porque ninguém tem direito. Paulo fala lá em Romanos, né, citando lá o Antigo Testamento, que não há nenhum justo sequer, não há quem faça o bem, não há quem busque a Deus. Então Deus simplesmente decidiu, eu vou amar aquela pessoa ali. E assim Ele amou, assim Ele fez. Por isso, nesse sentido, é um amor incondicional de Deus, né, a decisão que Ele tomou de amar. É um amor que é manifesto também, que é um amor sacrificial.
Ou seja, aí voltamos para a obra de Cristo. Ele enviou o seu Filho como propiciação. Ou seja, a propiciação é o sacrifício por nós. Por quê? Porque a justiça de Deus exigia que o pecado ele fosse pago, que a justiça fosse satisfeita. E aí então Deus, nesse amor eterno, ele decidiu enviar o Senhor Jesus para cumprir esse requisito da sua santidade. E aí então ele envia Jesus, e aí é preciso que Jesus sacrifique a sua vida para que nós pudéssemos ter a salvação, para que nós pudéssemos ter a vida eterna. Então esse amor de Deus ele é consistente. Por quê? Porque ele é incondicional, não há razão em nós. Todas as vezes, irmãos, que nós lembramos do amor de Deus, nós temos que pensar: eu não mereço esse amor, eu nunca mereci esse amor, eu não fiz nada por esse amor, porque eu sou pecador, o pecador ele está em dívida com Deus, mas Deus decidiu amar. E eu fico pensando, homens, né, como os homens e mulheres na Bíblia, como que Deus amou os seus servos. Nós temos o caso de Abraão. Abraão ele foi escolhido lá ali de Ur dos Caldeus, e Deus se revelou a Abraão, porque Deus amou Abraão. Mas havia outros como Abraão. Ur dos Caldeus era uma cidade, a cidade para a época até grande. Mas por que Abraão? A Bíblia não fala nada do que ele fez. Quando ele exerce a fé, que ele crê em Deus, e ele é chamado o pai da fé, Deus já havia se revelado a Abraão. Então não foi mérito de Abraão. Abraão de repente despertou e falou: olha, eu acho que existe um Deus, então eu vou crer nesse Deus. Não foi mérito dele. Deus se revela a ele e ele crê em Deus, e até o ato dele crer é Deus quem trabalha na vida dele. Então, nós vemos o caso de Davi, né, vários irmãos que Davi tinha. Deus escolhe a Davi, ama, né, a Davi, a tal ponto que Deus ama a Davi, que nem o pecado de Davi, toda aquela obra, né, terrível que ele fez, aquele pecado que cometeu, fez com que Deus deixasse de amá-lo, embora ele enfrentou de uma forma muito severa da parte de Deus as consequências do pecado dele, uma forma muito severa, né? Mas Deus não o abandonou, Deus não deixou de amá-lo. Então, irmãos, o amor de Deus ele é incondicional, e é um amor que se revela no sacrifício de Jesus. Então João ele firma bem essa ideia: Deus é amor. Isso é uma coisa que nós não podemos duvidar. Enquanto o mundo, a maioria das pessoas hoje levantam suspeitas sobre a bondade de Deus, o ateísmo ataca a bondade e o amor de Deus. Pessoas zombam, né? Fala: não, que Deus, que nada, se Deus fosse amor, se Deus fosse bom, não haveria tantas tragédias, tantos problemas. As pessoas usam essas coisas que são responsabilidade do homem, da desobediência, do pecado do homem, para atacar a bondade e o amor de Deus. Mas quando nós olhamos para Cristo, a sua obra, nós podemos ter a certeza absoluta que Deus é amor, que Deus nos ama, né? E aí então João ele vai para a segunda parte do seu ensinamento. Bom, se Deus é amor, se nós conhecemos a Deus, então logicamente que nós devemos amar a Deus e amar os nossos irmãos. É isso que ele vai ensinar aqui. Por que então que nós devemos amar? Por que nós devemos então procurar imitar a Deus? Primeiro, porque o amor ele procede de Deus. É o que ele fala no versículo 7. Porque o amor procede de Deus. Ele diz assim: amados, amemo-nos uns aos outros. Por quê? Porque o amor procede de Deus. Deus ele é a origem do amor, né? Ou seja, se Deus não existisse, nós não teríamos nem noção do que é o amor. Mas Deus, ele é amor. Por isso, nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas. Amar a Deus e amar o próximo.
Então, esse fato de Deus ser amor, que Deus é amor, e Ele ter nos amado, isso implica agora que nós venhamos a amar a Deus. Os dois mandamentos, os dois maiores mandamentos, ou os dois mandamentos em que toda a lei se resume, são esses: amar a Deus acima de todas as coisas, amar o próximo assim como nós mesmos. É isso que o Senhor Jesus falou, toda a lei resume nisso. Hoje eu vi, lendo um artigo do Dr. Martin Lloyd-Jones, um pregador, um escritor, e me falou uma coisa interessante. Ele diz assim que, às vezes as pessoas, elas acham que, quando a gente fala de pecado, às vezes a gente comete um erro não talvez um erro, mas às vezes a gente enfatiza determinadas práticas. É claro que existem práticas pecaminosas e tudo, que são condenáveis e tudo. Mas ele estava mencionando que nós temos que ter muito cuidado com isso, porque senão nós perdemos a verdadeira essência do que é o pecado. E aí ele fala que a verdadeira essência do pecado é não amar a Deus. A verdadeira essência do pecado é não amar a Deus. Ou seja, quando nós deixamos de amar a Deus, ou as nossas atitudes demonstram que de fato nós não amamos a Deus, isso é pecado. Isso constitui pecado. Então, vamos dizer, uma definição para pecado é isso: o pecado, ele nos afasta do ato de amar a Deus. O pecado é não amar a Deus. Porque quando nós amamos a Deus, nós amamos o quê? A sua lei. Nós amamos os seus mandamentos. Não foi isso que o Senhor Jesus falou? Aquele que me ama, guardará os meus mandamentos. Então, a prova maior de amor a Deus não é a gente, muitas vezes, como muitos pensam, na nossa cultura ocidental, um emocionalismo, às vezes, desenfreado. Não, é a prática do amor. É praticar a obra de Deus, é a obediência a Deus. Então, nós temos que, se Deus é amor, nós temos que amar a Deus, porque o amor procede de Deus, vem dele. Então, o que vem dele é perfeito, o que vem dele é algo que nós precisamos reproduzir na nossa vida. Se nós somos filhos de Deus, aí vem o outro motivo, porque nós somos filhos de Deus. O versículo 7, ele fala: e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Ou seja, por que nós devemos amar? Porque somos filhos de Deus, não é? Nós antes estávamos perdidos e nós estávamos longe de Deus, separados de Deus, e Deus então nos adotou. Deus nos adotou, Essa ideia da adoção é isso. Nós não éramos filhos de Deus, mas quando o Senhor Jesus ele veio, ele nos deu poder para sermos feitos filhos de Deus, sermos co-herdeiros com Cristo. Então, ele nos chama agora, o relacionamento que antes era de pessoas que eram inimigas de Deus, agora são filhos de Deus. Paulo, ele faz esse trocadilho, vamos dizer assim, quando ele fala lá, dos filhos da ira. Agora não, nós não somos mais filhos da ira, não somos mais alvos da ira de Deus, nós somos filhos de Deus. E em outra questão também, em relação a filhos, é que nós somos da natureza espiritual, ou seja, nós nascemos de novo. O Senhor Jesus fala lá com Nicodemos: importa nascer de novo. Aquele que não nasce da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Então, quando nós nos tornamos filhos de Deus, há uma regeneração, ou seja, uma geração. Ou seja, nós somos renovados, nós somos novas criaturas. Agora, esse que nasce é filho de Deus. E como filho de Deus, ele tem que fazer parte, ele tem que se fazer participante da natureza divina. Não é que a gente vai ser igual a Deus. Não é. Quando a Bíblia fala participante da natureza divina, significa que nós temos que imitar o nosso Pai, que é Deus. Assim como o filho, ele aprende com o pai, com os pais, assim também nós aprendemos com o nosso Pai, a imitá-lo. E nós somos gerados por Deus de forma espiritual. É o Espírito Santo quem nos regenera.
é Ele quem nos regenera. Então, a palavra de Deus nos fala que nós devemos amar. E por que devemos amar? Porque somos filhos de Deus. Qual é o filho, né, que não ama o pai? O filho tem que amar o pai. O pai, ele ama o filho. E o filho, ele precisa amar o pai. Então, da mesma forma, nós devemos amar a Deus e amar uns aos outros. Até porque, já que todos nós somos filhos de Deus, né, aqueles que creem em Jesus Cristo, logo nós somos irmãos. E o que se espera dos irmãos? Que um irmão ame o outro, né? É do mesmo sangue, da mesma natureza, da mesma criação, é da mesma geração. Então, o que se espera é isso, é um relacionamento fraternal, é um amor fraternal. Então, irmãos, nós temos que amar. Duas razões primeiras que João nos deixa aqui. Primeiro, porque o amor procede de Deus. Se o amor procede de Deus, então nós devemos imitar esse amor. E amar a Deus e amar o próximo. Por que nós devemos amar a Deus? Porque somos filhos de Deus. Se nós nascemos espiritualmente de Deus, nós devemos viver para amar a Deus. No próprio texto aí, em 1 João, aliás, no versículo de número 14, diz assim: nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama, permanece na morte. Ou seja, aquele que não manifesta o seu amor para com Deus e para com os irmãos, de fato, ele não nasceu de novo. E é isso que Jesus estava dizendo lá para Nicodemos: importa nascer de novo. E aí, então, nós iremos amar a Deus. Então, o amor, às vezes a gente pensa assim: mas é muito difícil amar. É muito difícil, é um desafio muito grande. Irmãos, esse amor que é ensinado nas Escrituras aqui, uma pessoa natural não consegue viver esse amor, não consegue. É claro que nós temos várias demonstrações de amor no mundo, belíssimas histórias e tal, mas nenhuma delas é igual a essa, a isso que Deus nos pede aqui, que é esse amor a Deus, um amor verdadeiro a Deus, e por causa desse amor amar os irmãos. Então, isso aqui só pode ser vivido por aqueles que foram gerados pelo Espírito Santo de Deus, mas ninguém tem a capacidade de fazer isso. Somente aqueles que foram gerados, aqueles que foram nascidos, aqueles que nasceram do Espírito. Então, a gente não deve se enganar. Mas tem muitas religiões que a gente vê demonstrações de amor, tudo bem. Mas a primeira coisa é que o amor que eles têm, eles podem ter amor por um monte de coisa, mas eles não têm o amor direcionado ao Deus único e verdadeiro. Só aí já não vale. Então, o ser humano, ele tem uma certa capacidade de amar assim, afinal de contas, ele é a imagem e semelhança de Deus. Mas esse amor aqui, que João ensina, somente aqueles que foram gerados por Deus é que têm condições de exercitar esse amor e de vivenciar esse amor. Outros não têm, não. Outros vão ser um amor natural, e a gente vê que as pessoas amam um monte de coisa, Nós estamos vivendo uma época aí que muitos estão amando mais os bichos de estimação do que as pessoas. Então, é um tipo de amor. Pode ser lindo, pode ser maravilhoso, mas não é esse amor aqui. Não é esse amor que é ensinado nas Escrituras. Esse amor aqui é o amor que Deus quer que a gente viva. Então, nós temos esses dois motivos para amar, e temos outros também que hoje nós não vamos falar, porque o nosso tempo já se esgotou, mas com a permissão de Deus, no próximo estudo nós vamos continuar. Nós vamos continuar falando das razões por que nós devemos amar a Deus e amar o próximo. Hoje nós vimos duas. No próximo estudo nós vamos ver mais algumas. Que Deus possa nos abençoar, irmãos, e que nós possamos nos despertar a cada dia para esse amor de Deus nas nossas vidas, entendendo que Ele é amor, a manifestação do amor, Jesus Cristo, a sua obra, a sua morte, e que nós devemos, em resposta a esse amor, não para pagar, porque nós não podemos nunca pagar esse amor, mas em resposta a esse grandioso amor, nós temos que amar a Deus e amar o próximo. Amar o próximo como a palavra de Deus nos ordena.
Nós vamos orar, convido você a se colocar de pé mais uma vez. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós, ó Pai, agradecemos ao Senhor, porque o Senhor, através da Tua palavra, nos lembra, ó Deus, que o Senhor é um Deus de amor. O Senhor é amor, como diz as Sagradas Escrituras. Ó Pai, nós te agradecemos porque o Senhor também nos lembra que em resposta a esse grandioso amor, ou a manifestação desse grandioso amor, o Senhor enviou Jesus Cristo para viver por nós e para morrer por nós. Te agradecemos também, ó Deus, porque o Senhor nos lembra que em resposta a esse grandioso amor, nós precisamos amar o Senhor. Em resposta a esse grandioso amor, temos que amar o nosso próximo. Ó Pai, que o Senhor nos dê graça, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos santifique, porque quanto mais a nossa vida é santificada, mais o amor do Senhor é em nós aperfeiçoado, mais nós crescemos no amor a Ti e amor ao próximo. Ó Pai, nos quebranta os nossos corações, ajuda-nos, ó Pai, ó Deus, ajuda-nos a consertar onde temos errado, onde não temos demonstrado e vivenciado esse amor para contigo e para com o nosso irmão. Dá-nos a Tua graça, a Tua bênção, capacita-nos, ó Deus, a cada dia mais a amar, ó Deus, a Ti e a amar o nosso próximo. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe. E agora, ó Deus, que o Senhor nos leve em paz para os nossos lares, guardados e amparados pela Tua destra fiel. É no nome de Cristo Jesus, nosso Senhor, que nós oramos. Amém.